Meus irmãos, eu vou colocar aqui agora para vocês as falas do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro lá em Israel, tá? Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estiveram em Israel em um evento contra o antissemitismo e fazendo justamente uma contraposição ao Lula, que nos últimos anos só atacou Israel e se mostrou um grande antissemita. Sim, você que está me acompanhando aí. Você acredita que o Lula é antissemita? Responde para mim aqui no chat, por gentileza. Fala a verdade, você acredita que o Lula é antissemita? Eu quero entender, né, o que você pensa, né, como você pensa, como você enxerga isso, qual é a tua visão? Será que sim? Será que não? Comenta para mim. Você acha que o Lula é antissemita? Hã? Eu, na minha opinião, sim. Já denunciei o Lula aqui muitas vezes. Quando o Lula apoia o Hamas, ignora as violações, os assassinatos em massa, tudo que o Hamas fez, né, contra Israel, tudo que o Hamas faz, tudo que o terrorismo global faz, esses movimentos pró-Palestina, quando o Lula apoia esses grupos, tá? Quando o Lula apoia esses grupos, ele revela sim um antissemitismo dele. Não é nada político, né? Ah, não, a minha questão com Israel é só política. Não, não é só política, porque todos os movimentos políticos contra Israel, vindos de radicais islâmicos, eles visam o assassinato, a eliminação dos judeus de Israel. Eliminar os judeus. Esse é o foco. Quando o Lula levanta uma bandeira, tá? Palestina livre do rio ao mar, certo? Quando o Lula defende essa bandeira, quando o Lula passa a mão, passa pano, quando o Lula se abstém, é porque não é porque o Lula não quer se meter, ele é neutro. Não, muito pelo contrário. Ele mostrou que ele estava a favor do Hamas. Entende? Então, tem essa posição. E se você acha que o Lula é antissemita, escreva aí no chat, como os irmãos estão escrevendo aqui, ó. Eu vou colocar aqui a fala do Flávio Bolsonaro e do Eduardo, tá? Vamos ver aqui. Primeiro, o Eduardo, vamos lá. Because anti-Semitism today does not always wear a swastika. It hides behind Tá falando NGOs, inglês, né? humanitarian language, and academic jargon, like the word anti-Zionism. Bom, aí tá o Eduardo Bolsonaro fazendo a denúncia do antissemitismo do Lula, tá? Ele fez essa denúncia, falou em inglês, ele disse o seguinte, tá? Vou traduzir aqui para vocês. O antissemitismo hoje nem sempre usa suástica, ele se esconde atrás de ONGs, linguagem humanitária e jargão acadêmico com uma palavra antisionismo. Foi o que ele disse, foi o que disse aqui Eduardo Bolsonaro nessa cúpula contra o antissemitismo que estava acontecendo em Israel. Tá? Eu vou colocar aqui a fala agora, rapidinho também, a fala ou parte da fala do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Case. Under President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words and his... Aí a fala então, tá? Do Flávio Bolsonaro, ele fez um discurso completo ali, mas essa fala é a que mais chamou a atenção, né? Ele diz o seguinte: sobre o governo do presidente Lula, a política brasileira sofreu uma profunda falha moral. Deixe-me ser bem claro, Lula é antissemita. Isso não é um slogan, não é um exagero. Isso se baseia em suas ideias, suas palavras e suas ações. E é exatamente o que nós estamos denunciando aqui há tempos, que é esse papel do Lula, que o Lula tem feito no Brasil, que é um antissemita. Entende? O Lula tem instigado, ele tem passado pano, né? Então, olha só, o Brasil se absteve diante de milhares de assassinatos no Irã,
aonde um governo mata o próprio povo. Estou falando da ONU. Ele se absteve na ONU, ele votou, se absteve do voto. Entende? Aí você entende a posição. Porque um cara que se diz lutar pela democracia, lutar pelos direitos humanos, e cadê os grupos de direitos humanos do Brasil pressionando o governo? Cadê esses grupos? Não. Desde que não seja contra os seus aliados, está tudo bem matar um monte de gente. Agora, é o seguinte, eu tenho uma fala do ditador, de um dos ditadores lá da Venezuela, que é o seguinte, olha como eles são falsos e mentirosos, né? O argumento deles, não tem preso político, aqui não é uma ditadura. Olha só o general, vou colocar aqui o vídeo do general, o Deusdado Cabello, que admitiu ter liberado mais de 800 presos políticos na Venezuela. No está en la lista. Aquí está. No está en la lista. Atribuimos eso a las ONG que le están pasando facturas a los familiares de los detenidos y ellos no las han querido pagar. Y andan como locos. No, yo te metí en una lista. ¿Cuál lista? Aquí no hay lista. No, eso no existe. Aquí no hay ninguna lista que haya propuesto una ONG, pero ellos le quieren cobrar a los familiares. Son unos mafiosos, unos extorsionadores. Nosotros no nos reunimos con ninguna ONG para esto. Hay una revisión que se viene haciendo y yo, mira, te puedo decir que al día de hoy, entre antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. 808. Y andan como locos porque ellos no tienen la lista. No tienen la lista. Cuando nos soltaron a uno, pero no sabemos quiénes son. Claro que no saben porque nosotros no se los consultamos a las ONG. Entonces ellos vienen al contraataque para tratar de posicionarse, que es gracias a ellos. No tienen nada que ver. Al contrario, las ONG le echan paja a los detenidos. Cada vez que pueden, se meten para evitar que salgan en libertad, porque ellos viven de eso, de la extorsión. Isso foi uma decisão do presidente Nicolás Maduro. Então tá aí o ditador, tá? Essa ameaça de ditadura aí da Venezuela acaba de confirmar que liberaram aí mais de 800 presos nos últimos dias. É o efeito Trump, gente, tá? Funciona, não funciona, né? Tá funcionando, o Trump tá conseguindo mudar aqui a América Latina, tá conseguindo, vocês estão vendo aí. A Venezuela acabou de liberar 800 presos políticos, e aí o Lula disse, não é uma ditadura na Venezuela, não é uma ditadura, gente, não é. E falando em Lula, chega até o Lula o escândalo do Banco Master, gente. Eu vou até aumentar minha tela aqui. O que aconteceu? Ontem foi divulgado pela imprensa, e a imprensa está indo com tudo. Parece que o Lula está perdendo meio que o controle da narrativa, porque sobrou até para ele. Ontem saiu na imprensa que o Lula teve um encontro secreto com o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro, gente, ele é o mesmo que fez um contrato milionário com a empresa do Moraes, né, com a esposa do Moraes, com o escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes, esposa do Moraes, de 129 milhões. É o mesmo que fez um contrato com o ministro Lewandowski, ex-ministro do STF e agora ex-ministro da Justiça de Lula, mas esse contrato de 6 milhões de reais foi feito enquanto Lewandowski era ministro da Justiça do Lula, certo? Responsável pela Polícia Federal, que estava responsável por investigar o Banco Master. Olha só, gente, veja só, o Banco Master contrata o escritório do Lewandowski e familiares, claro, para defendê-lo, certo?
paga 6 milhões para o escritório do Lewandowski, que era responsável pela Polícia Federal, responsável por investigar o cliente dele. Como é que pode, gente? Vocês conseguem compreender isso? Que loucura! E aí o Lula teve um encontro secreto, porque esse encontro não está na agenda oficial do presidente da República, e um presidente da República, se ele tem agenda secreta, é porque ele não está fazendo algo que possa ser visto à luz do dia, certo? Com o banqueiro. Ah, o presidente pode ter reunião secreta? Claro que pode, segurança nacional. Agora, qual é a segurança nacional que justifica uma agenda secreta com o banqueiro, que hoje é investigado, que foi preso e que é culpado, né? Que claramente está envolvido em corrupção, em fraudes, e que paga, sabe, milhões. São bilhões distribuídos entre ministros, políticos, agentes públicos, apenas para manter o esquemão de corrupção no Brasil. Eu falei ontem um pouco disso e hoje estou falando de novo. Então, o Lula se encontra com Vorcaro, onde supostamente, vamos falar de forma técnica, supostamente pediu ali então, entre outras coisas, uma vaga para Guido... Lembra do Guido Mantega? Uma vaga para o Guido Mantega. 1 milhão. 1 milhão, gente. Sabe, para ser diretor, para trabalhar no Banco Master. Um representante do Lula no Banco Master. Então, essa reunião aconteceu entre Lula, o presidente do Banco Central, e também o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Lula é Gabriel Galípolo, o novo presidente... Galípolo, né? Galípolo, o novo presidente do Banco Central, certo? Nas vésperas de assumir o cargo, tá? Nas vésperas de assumir o cargo, e o Daniel Vorcaro. Os três. E isso saiu ontem na imprensa, tá? A imprensa que também fala em... a imprensa também fala em impeachment de Dias Toffoli. Então tem Lula, que encontrou com Vorcaro. O Lewandowski, que tinha um contrato de 6 milhões com Vorcaro. O Toffoli, né, que está tentando blindar as investigações contra o Vorcaro. O Toffoli, que tem parentes que receberam dinheiro, supostamente dinheiro do Vorcaro. Parentes que compraram imóveis, muitos imóveis, bilionários, certo? O Moraes, que a esposa fez um contrato de 129 milhões com o Vorcaro. E entre outros políticos. Eu só tô achando estranho por que não apareceu ninguém do Centrão ainda, né? Por que não tem ninguém do Centrão aí no meio, né? Nomes. Bom, embora tenha do Centrão, tem um nome, Michel Temer, né? Parece que também, supostamente, tá? Essa do Michel Temer, porque faz dias que eu vi essa informação. Parece que Michel Temer também andou recebendo por consultoria. Deixa eu ver aqui, gente. Essa do Michel Temer é supostamente. Eu vou dar uma olhada aqui. Supostamente, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tem sim, ó. Achei aqui, gente. Além de ser contratado pelo Banco Master, ex-presidente Michel Temer entra na defesa do banco falido. Tá certo? Olha só. Deixa eu ver aqui. Caso atrai a atenção da indústria porque o Fundo Garantidor de Crédito foi condenado em primeira instância a pagar 4 bilhões de julgamento. Ou seja, o Michel Temer também foi contratado na defesa do Banco Master. Todo mundo está ali envolvido. Todo mundo. Meu Deus. Todo mundo foi contratado pelo Banco Master, menos você. Aí você fala assim, poxa, mas será que eu sou um idiota então? Por que eu não me corrompo para ficar milionário? Eu tento levar minha vida, eu pago meus impostos, eu
pago as minhas contas, eu honro meus compromissos, eu não roubo ninguém, eu não fraudo ninguém, eu não participo de esquemão. O que tem de errado comigo que eu não prospero? Gente, quem está errado são eles, não você, não eu. Nós podemos ter um erro estratégico na nossa vida, né, de não estar prosperando em algum momento, em alguma situação, mas os errados são eles. Né? Só que tudo isso, essa dimensão, veja, todo mundo está envolvido com o negócio. Todo mundo, vírgula, né? Todo mundo, vírgula, né? Existem aqueles que não estão envolvidos, certo? E estão presos. Qual é a acusação do Bolsonaro? Qual é a acusação do Bolsonaro estar preso, gente? O Bolsonaro se recusou a fazer parte do sistema, do esquemão, né? E aí o sistema não gostou. O Bolsonaro não dava dinheiro para partidos, para políticos, para imprensa, para mídia, não dava, cortou, fechou as torneiras, né? O que fizeram com ele? Destruíram a vida do Bolsonaro, prenderam o Bolsonaro, humilharam o Bolsonaro, tentam matar ele, certo? Agora, quem é que não está nesse esquema, gente? É o Bolsonaro. O Bolsonaro está preso. Ele não está no esquema. Não está nesse esquema. Se tem alguma coisa que o PT, que é a esquerda, não pode falar, é que o Bolsonaro está no esquema. O Bolsonaro não está no esquema. Ele não aparece nesse esquema, certo? Então, tem alguns políticos de direita, eu estou curioso para saber o nome dos políticos de direita. Dizem que tem, mas eu não sei o nome ainda. Digam o nome, mostrem o nome. Está saindo Dias Toffoli, está saindo Lewandowski, está saindo Lula, está saindo Moraes. Quem mais? Gilmar Mendes, né? Quem mais? Da consultoria para o Banco Master. Mas cadê os nomes? Cadê os nomes do Centrão e cadê os nomes da direita? Esses nomes precisam vir à tona urgente, porque o povo precisa saber antes da eleição quem são os nomes da direita, do centro que estão envolvidos nesse escândalo do Banco Master. Mas o último nome, gente, que apareceu, Lewandowski, 6 milhões. E Lula, um encontro secreto ali com o dono do Banco Master. Dá para acreditar num negócio desse? Dá para acreditar, gente? Você acha que se realmente Bolsonaro, Tarcísio, essa gente tivesse recebido algum dinheiro desse Banco Master, a imprensa não estaria moendo a direita agora, nesse exato momento, como estão moendo o Lula, como estão moendo o Moraes e o Toffoli? Não estariam? Por que o Tarcísio, por que Bolsonaro, por que esse pessoal ligado a Bolsonaro estão sendo poupados agora? Eles não estão sendo poupados, gente. Eles estão sendo ameaçados. Eles estão sendo ameaçados o tempo inteiro. Mas por que não tem nada, né? Bom, gente, fica aqui a minha fala, o meu abraço. Compartilhe agora valendo, tá? Manda para todo mundo essas informações. Nós precisamos conscientizar as pessoas e contar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Ó, imagina quantas pessoas assim não existem. Ó, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Vou colocar na tela. Olha isso aqui. Lá na página nossa na nossa página do Facebook, ó. Carlos Magno. Sabe quando de que a direita nunca mais vai governar o Brasil e o brasileiro? O brasileiro não gosta de mentira. Você está mentindo sobre o Lula. Esses links que você põe é mentira. Tinha que dar um processo, tomar tudo que você tem na vida para virar mendigo. E vocês parar de apoiar a direita ladrona psicopata, rapaz. Posso falar uma coisa? Olha, ele falou um palavrão aqui. Vai tomar, né? Isso aqui até... vai falar do Lula, não. Lava sua boca para falar do Lula. Olha só que cara alienado. Confirmado. Lula é considerado o melhor presidente do mundo. Olha o nível desse cidadão. Eu nem respondi ele, gente, porque responder um cara desse é descer no fundo do abismo, né? Não é nem descer o nível, é descer no fundo do abismo, né? E imagina quantos Carlos Magno não existe no Brasil. São milhares de Carlos Magno, pessoas alienadas, pessoas que compram a narrativa
do Hamas, né, a narrativa do terror, a narrativa do PT, e vendem para todo mundo como se fosse a verdadeira narrativa. Não existe uma narrativa, né? Existem várias narrativas, e aí você vai ver e analisar todas elas com os seus valores. Veja bem, quando a narrativa é associada a terrorismo, ela não serve. Para mim não serve, irmão Paulo. Quando a narrativa é associada, irmã Nadir Pinheiro, a corruptos, também não serve. Entende? Esses são os valores que vão pautar se alguma coisa faz sentido ou não, irmã Cláudia Alves. Então, o que faz, qual é o sentido de uma pessoa sustentar, né, sustentar a narrativa de terroristas? Ele é um brasileiro, usufrui da liberdade que o Brasil garante a ele, a democracia brasileira garante para ele, e mesmo assim ele adota um posicionamento pró-PT. Qual é o sentido? Não faz nenhum sentido. E aí, o Nestor, ele é a representação justamente dessa linha, né? Custe o que custar, quantas vidas for, né? Eu vou sustentar o meu posicionamento contra determinada verdade e a favor de uma determinada narrativa, né? Então é isso. Gente, se inscreve no canal aqui, tá bom? Ativa o sininho, compartilha com os amigos e a qualquer momento, né, se os Estados Unidos atacarem o Irã, eu vou voltar com vocês e eu quero convidar você para se inscrever também aqui no canal Povo da Fé Oficial, porque o outro tá censurado, tá? E mostrar para você imagens do nosso trabalho ali em Moçambique, tudo que nós temos feito, né? A alegria das nossas crianças ao receber ali um prato de comida, a receber um suco. Vamos para cima porque Jesus vem aí, gente. Vamos gritando, né? Vamos gritando pelo nome dele e vamos dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, povo da fé, preste bem atenção. Abra agora o teu coração, tá? Porque o que eu vou te mostrar não é simplesmente uma obra em andamento. É muito maior do que paredes, muito maior do que madeira, telha ou cimento. É sobre destino. É sobre um povo inteiro que Deus decidiu alcançar. E está usando quem? Pessoas como você para isso. Hoje, com muita alegria, mas também com um senso de urgência, eu venho te atualizar sobre Moçambique. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, veja aqui, já está concluída a cobertura da nossa escola. Falta cobrirmos aqui essa parte do meio, mas já está coberta aqui já a escola aos dois lados e, graças a Deus, já está finalizado. O que falta é nós colocarmos terra para podermos, na verdade, já colocar o piso, dar continuidade aqui, rebocando as paredes, mas todas as salas de aula já estão, na verdade, aqui cobertas. Conforme as imagens já mostram, são 4 salas de aula, todas elas cobertas, faltando apenas essa parte pequena do meio, e também colocarmos aqui uma terra lá no finalzinho lá, para podermos, na verdade, já colocar o piso e dar continuidade, rebocando as paredes. Veja aqui a última sala de aula, também tudo coberto, graças a Deus. E essa sala já tem terra suficiente para, na verdade, ser colocada já o piso e depois rebocarmos aqui as paredes. Queremos também pintar esses barrotes para que não sofra com... Tem uns bichinhos, né, que às vezes acaba destruindo os barrotes, e essa aqui está pintada, essa daqui. E temos que pintar todas as outras para proteger ela de qualquer inseto. Ô, gente, dá uma olhada aqui, ó, na distribuição de roupas que nós tivemos. Isso aqui foi tudo vocês, tudo povo da fé. Sem vocês, nada disso poderia ter sido feito. Amém? Deus abençoe, irmão Orlando. Que Deus te prospere em tudo, em nome de Jesus, tá bom? E tá aí, ó, o trabalho sendo feito, um trabalho grande, um trabalho sério, prestação de contas aqui. Você acabou de ver a escola, olha aí. Nós do Ministério Povo da Fé, graça e paz a todos vocês. Nós estamos aqui hoje. Tá aí o pastor Gabriel fazendo a distribuição
das roupas, lembra que eu falei que estava na hora já, que as crianças, estavam chegando muitas crianças novas, rasgadas ali e tudo mais, e aí tem o arroz, o feijão, o suco, a fruta, graças a Deus e a sua semente, a sua oferta. Agora estamos terminando a casa do Pai Manuel, tá na fase da pintura, graças a Deus, tá? Graças ao nome de Jesus, está na fase da pintura. Deixa eu ver aqui esse aqui. Meus irmãos do Ministério Povo documentos. da Fé, Deus abençoe a todos vocês. Vim aqui para apresentar os documentos de identidade que nós conseguimos com muito sacrifício tratar aqui para o menino, o jovem Adelino, né? Juntamente com sua mãe. Deu Esses são à trabalho, espera hein? de bilhete de identidade, que na verdade ainda não veio o original, né? Estamos aguardando pelo original, mas aqui já estão à espera do bilhete. E temos aqui as cédulas pessoais, tudo isso eles não tinham e nós acabamos tratando. Só agora que na verdade conseguimos aqui levantar esse documento e aguardando apenas pelo original e vermos aqui se dá para seguirmos a viagem já para a cirurgia do jovem Adelino. Muito obrigado, pastor Giovanni e todos os irmãos aí que estão cooperando conosco nesta causa. Que Deus abençoe e multiplique na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Para quem não estava acompanhando, não está acompanhando a saga aí do Adelino, o Adelino é um jovem, né, que a sua casa, a sua mãe dependia dele para trazer o sustento, e em apenas 6 meses ele perdeu completamente toda a sua visão. Ele ficou 100% cego, né? Perdeu completamente a visão, e aí isso é um grande problema, né? Porque o sustento da família secou. Assim, a mãe, nós estamos mantendo, estamos enviando, né, o alimento, enviando o mantimento para que eles possam se alimentar, e agora vamos levar ele para o Malawi, porque lá no Malawi há uma grande possibilidade do Adelino voltar a enxergar. Vamos voltar aqui com as informações a respeito da escola. Você vai conhecer um pouco mais do projeto. É um VTzinho que eu fiz, que eu gravei. Assista até o final. Deus abençoe. Vamos para cima. Glória a Deus. Eu estou procurando aqui o Adelino para mostrar para vocês, mas eu formatei o meu computador, gente, e aí as coisas não estão mais no lugarzinho que eu deixei aqui. Quero muito mostrar o Adelino aqui para quem não conhece. Deixa eu ver se esse aqui... Ah, não, aqui é a casa do Pai Manuel. Glória a Deus, que também já está na sua fase final. A casa do Pai Manuel. Aqui, achei o Adelino. Dá uma olhada, gente. Paz, Ministério Povo da Fé, pastor Giovanni e todos os irmãos do Brasil. Nós estamos aqui com o irmão Adelino. Hoje, dia 5 de janeiro do ano 2026, o irmão Adelino perdeu a visão em apenas 6 meses. Ele enxergava e era ele que ajudava a sua mãe, que aqui está conosco, a mãe aqui do jovem Adelino, que na verdade aqui eles estão morando nessas condições que os irmãos estão vendo, e a mãe aqui somente dependia aqui do seu filho para sobreviver, comprar alimentos e cuidar aqui da casa. Era o irmão Adelino que ajudava, mas infelizmente em 6 meses ele perdeu aqui a visão, está tendo catarata, e nós temos uma informação, pastor Giovanni, de que no Malawi, um país próximo daqui, existem especialistas que tratam esse problema de visão e em pouco tempo. E para o irmão Adelino tem muita possibilidade de voltar a enxergar, porque apenas em 6 meses que ele está tendo esse problema. Então queríamos correr com muita urgência para que ele seja feito o tratamento, porque se ocorrer bem a cirurgia do irmão Adelino, nós talvez teremos também esperança do menino santo ter um lugar para ser tratado. Porém, para isso, temos que ver aqui os resultados do irmão Adelino, para depois perguntarmos também aos especialistas deste país de Malawi, dentro da África, para ver se a situação do menino santo, que é a perda de visão desde a nascença, se também poderá ter solução. Então nós teremos 2 caminhos: ou o menino santo será tratado no Brasil, que está sendo difícil por conta do visto, ou não, ele pode ser tratado dentro da África, nesse país chamado Malawi, caso... Sim, Vera, se der certo aqui para o Adelino, vai dar certo para o Santos também, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Creio e acredito. Vamos continuar aqui com o VTzinho da escola.
para quem não conhece o ministério, veja essas informações e vamos para cima. Aí você não imagina a alegria que é ver aquele prédio tomando forma de escola mesmo. Cada barrote ali representa o futuro de uma criança que antes não tinha oportunidade nenhuma. É como se cada pedaço de madeira estivesse escrevendo uma nova história. História de esperança, educação, libertação de ciclos de miséria. Enquanto a gente constrói, eu quero que você lembre. As refeições continuam todos os dias. A fome não pausa. A gente não pode parar. Crianças em Moçambique continuam recebendo arroz, feijão, carne, fruta, suco, porque você tem sido resposta de Deus. E elas dependem dessa constância. A horta está produzindo sem parar, glória a Deus. Mas para continuar produzindo, precisamos cuidar da terra, dos insumos, das ferramentas, da irrigação. Nada disso se mantém sozinho, gente. A nossa escola de carpintaria está transformando jovens todos os dias. Meninos que estavam à beira da criminalidade agora constroem móveis, aprendem uma profissão, enxergam o futuro. Mas a gente precisa de materiais, ferramentas novas, madeira, equipamentos para manter esse projeto vivo. A escola de costura segue firme também, gente. Mulheres aprendendo, crescendo, descobrindo que elas podem ser independentes, úteis, valorizadas. Mas sem máquina, sem tecido e sem linha, não tem como a gente continuar não, né? E tem mais, nós estamos sonhando e trabalhando para levantar a nossa granja lá em Moçambique. Isso significa alimento, renda e autonomia. É um passo gigante rumo à alta sustentação da nossa base missionária. E lembre-se, gente, o nosso trabalho não é só na África, não. Estamos presentes nos ribeirinhos da Amazônia, onde não chega estrada, não chega governo, mas chega amor, alimento e palavra de Deus, através da sua generosidade. Ajudamos comunidades carentes também no interior de São Paulo, onde famílias inteiras encontram esperança através desse ministério. Agora eu quero falar diretamente com você, olha para mim aqui, ó. Existem momentos em que Deus coloca um peso no nosso coração. Aquele peso, sabe, santo, aquela certeza de que é comigo. Não acho que eu não usei a palavra correta, não é peso. É aquele incômodo. Sabe quando Deus te impulsiona? É como se algo tivesse te incomodando mesmo. Quem já sentiu isso aqui? E eu pergunto para você com todo carinho, mas com toda a verdade também. Se não for agora, quando vai ser? Se não for você, quem é que vai ser? Tem gente que pode doar 20, 40, 100 reais. Mas tem gente que pode assumir tudo, sabe? A escola inteira, a casa do irmão Manuel inteira. Seja qual for o valor, Deus vê o coração. Amém. Glória a Deus, Mameg. E eu te garanto que nenhuma semente plantada no reino volta vazia, meu amigo. Nenhuma. Enquanto você assiste esse vídeo, crianças esperam a próxima refeição. A escola está ali, sabe, de pé. O projeto da horta segue firme. A carpintaria, a costura, aguarda novos materiais. E a granja? A granja está apenas esperando o sim de pessoas que entendem que viver para Deus é viver para servir. Meu irmão, minha irmã, hoje eu estou te chamando, não para ajudar uma obra humana, não, mas para participar de algo que Deus está construindo com suas próprias mãos. Não ignore essa voz. Não deixa passar esse momento. A melhor hora para salvar vidas é agora. Que Deus toque o seu coração. E que juntos nós possamos continuar ajudando o reino na África, no Brasil e aonde mais Ele nos enviar, em nome de Jesus. Amém? Olha esse vídeo que legal. Dá o peixe. Outra coisa é você alimentá-los, continuar fazendo, né, o assistencialismo, mas também dar a vara, dar a rede e ensiná-los a pescar o próprio peixe. Amém, irmã Maria, Deus abençoe. A nossa carpintaria continua a todo vapor. Deus abençoe, irmão Orlando. As mesas aqui estão sendo fabricadas, não estão prontas ainda. Vai invernizar, Amém, invernizar elas, glória a Deus. Fazer uma moldura também para ficar tudo bonito. E eles estão trabalhando aí, ó, fazendo mesas, fabricando. Aqui uma amostra daquilo que será as carteiras da nossa escola. Então aqui a criança senta, ali abaixo tem um compartimento para colocar uma bolsa, um material,
e acima aqui para ela escrever. Que grandeza de Deus! Amém, glória a Deus, que bênção, que projeto lindo. Tem muita coisa, gente, para quem quer ver as imagens do projeto, entra lá no Povo da Fé no Instagram. É assim, ó, @Povo da Fé __. Ó, é assim que tá o nosso, desse jeito aqui, ó, Povo da Fé __. E lá você vê todas as imagens, os vídeos, sabe? E tudo mais, tá bom? Deus abençoe, irmã Silveira do Carmo. Pastor, depois eu vou fazer o Pix, amém. Deus abençoe e prospere a sua vida. É muito bom ver os irmãos sinalizando que vão nos ajudar, que a gente fica com o coração mais aliviado, né? Eu gostaria muito de até o final da próxima semana levantar esses R$7.900 que falta. Aprove a Deus que a gente consiga. E eu conto com a ajuda de todos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Marcos? Deus te abençoe, pastor Marcos. Amo vocês, gente. Vamos pra cima. Ô, Glória, tamo junto na fé. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos! Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.